Rogério, as questões objeto dessas ações, desses inquéritos civis de improbidade administrativa, elas podem ser objeto de um termo de ajustamento de conduta, os famosos TACs. Essas transações, que são transações, o TAC é uma transação, nada mais é que uma transação, é um acordo, elas têm sido bem-sucedidas na prática? Ou seja, existe alguma avaliação em termos de, vamos dizer assim, qual o percentual daquelas condutas prometidas que têm sido efetivamente cumpridas? Ou, enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que isso tem, na prática, funcionado? Na verdade, Márcio, eu assim, eu tenho uma visão crítica com relação às transações no âmbito da improbidade administrativa, não porque entenda que elas não devam acontecer, mas porque, de fato, nós não temos um marco legal que me parece essencial para que elas possam ocorrer dentro de um ambiente de segurança jurídica. Ao contrário de autorizar as transações da improbidade, o que a lei de improbidade diz é que elas são proibidas, elas são vedadas, que é o que aparece lá no parágrafo 1º do artigo 17, diz claramente que os acordos, as transações não podem ser celebrados no âmbito da improbidade. É claro que essa lei, a lei de improbidade, que é de 92, ela precisa ser aperfeiçoada, não há dúvida. Não há dúvida também de que essa vedação legal gera situações de incongruência, que algumas condutas podem ser, por exemplo, objeto de transação penal, porque são infrações de menor potencial ofensivo, mas não se pode celebrar uma transação no campo da improbidade. Em alguns casos você tem a delação premiada, etc. Enfim, então isso vai gerando uma certa incongruência dentro do sistema sancionatório. Então eu não duvido, eu nunca questionei a necessidade de aperfeiçoamento da lei de improbidade. Mas me parece que isso precisa ser objeto, de fato, de uma alteração legislativa. Porque é uma série de dúvidas, uma série de questões que só a lei é capaz, a meu ver, de resolver. Por exemplo, a Márcia falou agora há pouco da questão da legitimidade. Quem teria legitimidade para celebrar a transação da improbidade? Só o Ministério Público ou também a pessoa jurídica lesada? Pelo sistema atual, não haveria nenhuma razão para dizer que a pessoa jurídica lesada não teria legitimidade. Porque se ela pode propor a ação, por que ela não poderia transacionar? Claro. Mas nesses casos, o Ministério Público necessariamente participaria? Uma outra dúvida. Haveria necessidade de homologação judicial ou não? Sendo celebrado pelo MP, bastaria o controle do Conselho Superior? Quais são os requisitos? Quais são os parâmetros? Reparação integral do dano sempre que houver. Ok, isso é um consenso. Mas as sanções poderiam também ser objeto de transação? Quais sanções? Apenas a multa? Você poderia ter na transação a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, que é uma sanção gravíssima. Há necessidade de participação de um advogado? Enfim, são tantas as questões. Trata-se de um direito subjetivo do investigado ou é um ato discricionário do legitimado? E a questão da prescrição? Sim. Suspende-se? Interrompe-se? E o caso de descumprimento? Porque, enfim, na Suécia parece que é muito comum o descumprimento de TACs, Enfim, parece que lá é muito comum, Enfim, aqui no Brasil não. E aí, descumpriu o TAC, o MP pode propor ação de improbidade ou ele executa? Há tantas dúvidas, há tantas questões que é um sistema complexo mesmo. Exatamente. Ele é complexo. Vejam que essas dúvidas todas são respondíveis, claro que são. Mas me parece que quem deve dar resposta a essas indagações é o legislador. Porque o Cláudio Henrique pode ter respostas para essas questões, eu posso ter outras respostas, Márcia também, o desembargador Pinheiro, o procurador-geral. Isso gera um ambiente de insegurança jurídica. Me parece que isso é muito preocupante. E gera também, Márcio, me parece, a falta de parâmetros legais, um certo voluntarismo. O Ministério Público, sem dúvida alguma, é uma instituição que, dentro do desenho constitucional, recebeu um grande prestígio, como já foi dito aqui. Nós, promotores, procuradores da República, somos personagens importantes
dentro desse sistema de controle da administração pública, mas isso deve ser feito dentro dos marcos legais, de acordo com o devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa, todas as garantias constitucionais, né? Quando esse trabalho de combate à corrupção, por mais importante que ele seja, quando ele se torna um trabalho voluntarista, né, ele começa a se aproximar fortemente do cometimento de abusos e de ilegalidades. Isso me preocupa muito.